tarde, meus irmãos. Hoje é sexta-feira e é dia 21 de abril de 2023. Meu nome é Luísa Silvia Marques e aqui estou novamente para trazer uma nova mensagem para as nossas reflexões. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica à Rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho, em Curitiba, Paraná. O tema escolhido para as nossas reflexões desta tarde tem como título Liberdade. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos conservar no seu amor, possa nos aconchegar para que possamos ter as inspirações necessárias para poder trazer a mensagem que seja de grande valia para o nosso entendimento à luz do Espiritismo. Nós começamos nos perguntando qual seria o conceito de liberdade. Até que ponto podemos nos considerar pessoas livres para agir? Poderia até usar daquele mesmo exemplo que nós temos quando nos referimos aos nossos direitos, Porque no meu entendimento isso são palavras minhas, tá? O nosso direito termina onde começa o direito do nosso semelhante. De igual forma deverá ser a nossa liberdade, Nós somos livres até onde nós não comprometermos a liberdade dos nossos irmãos. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, no seu décimo capítulo, tem um belíssimo tratado que vem nos trazer muito ensinamento e que vale muito a pena nós nos aprofundar nesse ensinamento, e vem tratar justamente sobre a lei da liberdade. E ela começa nos informando que não existem posições no mundo em que o homem possa se considerar completamente livre, porque todos nós necessitamos uns dos outros, e que apenas o nosso orgulho e o nosso egoísmo é que é capaz de nos levar a acreditar que podemos agir com despotismo, que podemos agir com crueldade àqueles que no nosso entendimento, estejam abaixo de nós, mas isso no nosso entendimento, porque segundo as leis maiores, nós sabemos que somos todos iguais, fomos criados de igual forma, simples e ignorantes, com as capacidades, de nos tornarmos mais elevados ou menos elevados, intelectualmente falando ou não. Mas então, se nós temos pessoas, aqueles irmãozinhos que possam estar sob a nossa dependência por qualquer motivo, nós temos que entender, que se essa nossa posição um pouco mais elevada que é desses irmãos, eles estão sob a nossa égide, ou sob a nossa tutela, para que possamos auxiliar esses companheiros da jornada, e não para esmagá-los com a nossa prepotência, como nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Pior ainda seria quando nós víamos outrora, pessoas que eram escravizadas. Nossos semelhantes foram cruelmente escravizados, como se fossem propriedades, pela posição que aqueles ocupavam, por se sentirem superiores, por terem seus títulos, Então achavam que pessoas, por terem menos aptidões, pessoas por terem menos intelectualidade, seriam seres inferiores e que talvez nem alma tivessem, E o que era mais grave ainda, pela cor da própria pele. Mas, vamos repetir aqui, o próprio Evangelho, vem nos mostrar nos seus ensinamentos que, ao pedirmos para examinar o sangue que corre nas nossas veias e nas veias desses nossos próprios irmãos, não haverá a menor diferença, São todos das mesmas propriedades, tanto a dos escravos ou dos plebeus, como ali nos mostra, como também dos seus senhores. Então, nós vamos entender que é completamente compreensível, que aquelas criaturas das quais estejam em condições de maior relevância social se valham das atividades, do trabalho daqueles em menor relevância,
Por quê? Porque esses precisam de emprego, porque esses necessitam naturalmente de terem seus salários. Então é justo e compreensível que aqueles que estiverem em maiores condições possam auxiliar a esses irmãos, dando-lhes empregos, dando-lhes as condições necessárias para a sobrevivência desses, como daqueles que também deles dependem. Porém, em momento algum, esse fato poderá ser como forma de escravizá-los, humilhá-los, denegri-los e explorá-los, né? Isso são coisas que acontece por conta do orgulho, né? Até do despotismo. Afinal, como dissemos acima, todos precisamos uns dos outros, e o respeito fraterno que nós devemos ter um para com o outro deve reinar em todos os tipos de relações sociais. Lembramos aqui também de uma página de um livro, eu acho que foi no livro Palavras de Vida Eterna, ou algum livro dessa, como é que nós chamamos? Dessa linha, né? Ou foi Palavras da Vida Eterna, ou foi Em Vinha de Luz, mas ali está escrito que em todos os tempos a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra, que sempre a aproveitavam para o exercício da própria tirania. E os servos, por sua vez, usam-na para demonstrações de suas revoltas e de seus descontentamentos. Mas vamos aqui nos lembrar de maravilhosos exemplos como nosso irmão Sócrates. Nosso irmão Sócrates, por ter trazido ensinamentos a jovens estudantes da sua época, e esses ensinamentos por confrontar com o poder reinante daquele momento, ele foi condenado, né, a beber cicuta, foi preso e condenado a beber cicuta para colocar fim à sua vida. Mas os seus amigos, né, aqueles que o estimavam, planejavam de alguma forma a sua fuga, e chegaram um dia, talvez na visita a esse local onde ele estava preso, para avisar-lhe que estavam preparando tudo de forma que ele pudesse fugir do local em que estava preso, né? Porque eles entendiam que aquilo tudo que o nosso irmão Sócrates estava trazendo era a realidade, era a verdade, era o que realmente deveria acontecer, e por conta disso queriam vê-lo livre. Mas, para surpresa desses seus companheiros, ele se negou a aceitar a liberdade, né? Porque ele entendia que a partir do momento em que ele aceitasse ser liberto desta forma, ele estaria assinando a sua própria sentença de que aquilo que ele estava fazendo não era o correto. E ele tinha plena consciência, né, daquela liberdade que ele estava tentando trazer àqueles irmãos da época, mas que pelos poderes reinantes não era aceita, né? Porque sabemos que a essa época é muito difícil, ou como hoje nós estamos vendo, né? Mas é bastante difícil aceitar reformas, aceitar ensinamentos que possam trazer modificações àquele poderio reinante no momento, que venham de alguma forma contra aquilo que está sendo feito, né? Também estamos vivendo essas épocas, como eu costumo dizer, essas coisas só tendem a serem repetidas a cada época da humanidade. Sempre vamos vendo as situações, ainda que certamente com os mesmos componentes de acontecimentos anteriores. Somos nós mesmos que estivemos nessa época, são esses mesmos irmãos que tiveram nessas épocas e que agora retornam, né? E retornamos para dar continuidade àquilo que um pouquinho foi encaminhado, mas que ainda precisam de muito reajuste. E assim vamos caminhando, aprendendo, buscando essa liberdade, buscando as formas mais corretas de viver essa liberdade. Mas temos sempre aqueles que não vão concordar, que não vão aceitar e que vão sempre ser contra e produzir de alguma sorte, né, dificuldades àqueles que buscam por esses fatos para melhorar as condições de vida
de um planeta ou de uma nação, de um planeta, seja lá o que for. Hoje, como sendo o dia 21 de abril, nós sabemos que é comemorado, né, o dia de Tiradentes. Então, vamos nos lembrar aqui desse nosso irmão como mais um exemplo de criatura que lutou pela liberdade e, por lutar pela liberdade, acabou sendo condenado à forca. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no seu capítulo 14, nós temos ali a lição que nos vem trazer, né? Que Dona Maria I acaba por condená-lo à forca, comutando a pena que havia sido impingida aos demais que com ele trabalharam em busca dessa liberdade, e foi apenas ele que acabou indo para a forca e sendo esquartejado. Mas ele, como mártir da Inconfidência, depois de ter apreciado angustiadamente, né, a deserção desses companheiros, reveste-se de um supremo heroísmo, diz-nos o livro, né? E seu coração sente uma alegria muito sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que os seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. E as falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-o de santas consolações. E no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes entrega o seu espírito a Deus nos suplícios da forca. Nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada desse nosso mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mistério inquisidor dos tempos passados. Então nós sabemos, né, que todos nós estamos aqui em aprendizado e para recuperarmos-nos das nossas dívidas de vidas pretéritas. E assim nós com a nossa resignação aos fatos que nos acontecem, nós vamos nos libertando dessas amarras que nos prendem ao nosso passado culposo, e é por isso que nós estamos em aprendizado, é por isso que nós passamos por algumas dificuldades. Mas o que precisamos ter em nossos espíritos, né, é o nosso coração lúcido, para buscar esta liberdade com paz interior, com amor e com entendimento, porque todo aquele que assim age, como nosso irmão Tiradentes, como nosso irmão Sócrates, como Jesus, que se entregou, né, para nos mostrar como deveríamos agir, até que ponto deverá chegar os nossos sacrifícios para a libertação dos nossos espíritos, todos aqueles que assim agem estão realmente no rumo da sua perfectibilidade, no rumo da sua ascensão espiritual, e assim buscando, né, se entregando à verdadeira liberdade, que deve ser aquela liberdade que vem de dentro para fora, né? Como Sócrates, como eu citei aqui como exemplo, ele não queria a liberdade externa, ele queria continuar livre interiormente, quando não aceitou, né, que saindo da prisão ele estaria livre, materialmente falando, mas continuaria preso, né, à sua consciência, como se aquilo que ele estava oferecendo naquele momento fosse algo de errado. E ele sabia, ele tinha livre com consciência das suas verdades e daquilo que estava passando, então não se deixou abater e levou a termo, né, a sua condenação, e assim com certeza também como nosso irmão Tiradentes, como nosso irmão maior Jesus, alcançou o seu reino, né, que todos devemos buscar enquanto aqui nos encontramos. Já aqueles que agem de forma contrária, né, como aconteceu com a rainha portuguesa, que o condenou, com certeza o condenou
mesmo sabendo que ele não estava agindo de forma errada, dali a alguns dias ela enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos pungentes remorsos que carregaria, né, que a dilaceravam e que ela teria que carregar enquanto vivesse. Então, o Espiritismo nos traz essa liberdade de entendimento, essa liberdade de pensamento, essa liberdade de ações para nós saber quais são, né, os motivos que regem a nossa vida, por que estamos aqui, para onde iremos depois que sairmos daqui e o que deveremos fazer enquanto aqui nós estamos para a nossa elevação espiritual. Então, para não se alongar ainda mais, que já ficou um tanto quanto cumprida, né, essa narração, nós aqui vamos encerrar, rogando a Deus e a Jesus que nos conceda sempre mais e mais entendimento e que nós busquemos, através do reconhecimento às leis maiores, todos os recursos que estão ao nosso alcance para sermos seres cada vez mais livres, seres que cada vez mais buscam por maiores recursos de entendimento às leis que nos regem e assim cumprir as leis que Deus nosso Pai trouxe para nós através dos seus prepostos, através de Jesus, através de tantos e tantos irmãos que aí se encontram nos trazendo esses esclarecimentos. Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz de Deus e de Jesus.